Então, galera, tudo certo com vocês? Gostaram da parte 2 da aula da biologia conversada Covid-19? Então, vamos ver agora a parte 3. A parte 3 já vai misturar vírus, células e máscaras. Da aula passada, uma retrospectiva. Miga, posso te contar um segredo? Eu não sei bem o que é um vírus. Sem problemas, querida, você logo vai entender. Então, o que são vírus? Bom, são organismos muito pequenos e eles não são formados por células. E eles conseguem se dividir, se multiplicar dentro de células. Eles não têm células, mas eles só conseguem se multiplicar dentro de células. Miga, por que o vírus não é uma célula? Querida, as células são estruturas diferentes dos vírus, né? Então, isso é uma coisinha assim, uma diferença importante, né? Os vírus não são feitos de células, então a gente precisa saber e as células, né? Que são células. Eu coloquei aqui uma coisa histórica, né? Esse bonitão aqui, que está aqui à sua esquerda, é um inglês chamado Robert Hooke. E em 1665 ele usou um microscópio, um dos primeiros microscópios foi ele que inventou, né? E ele observou, ele fez uns cortes em cortiça, sabe? Cortiça aí que faz rolha de vinho. Ele fez e olhou nesse microscópio e ele viu umas caixinhas, ele chamou de umas caixinhas aqui, cada caixinha dessa aqui, como se fossem umas células, né? Como se fossem umas prisõezinhas pequenas, minúsculas, e ele chamou de células. É claro que essas células da cortiça eram células mortas, eram células de planta, né? Que a cortiça vem de uma árvore, e aí só que elas estavam mortas, ficou só a parte de fora de cada célula, a parede de cada célula. Mas foi a primeira vez que foi usado esse nome de célula. Então, esse microscópio dele dava para ver isso, mas não dava para ver muita coisa mais, né? Hoje em dia tem microscópios muito mais poderosos que permitem ver, tem técnicas que permitem ver detalhes muito grandes dessas células. As células, na verdade, são feitas de partes menores. Então, gente, eu estou mostrando aqui nesse slide um esquema de uma célula e uma célula animal. A célula animal geral, né, é um desenho esquemático, é um esquema, né? E nessa célula animal, a gente vê que toda célula ela é, ela é coberta, né? Ela por uma membrana, que chama uma membrana. Porque se a célula não tivesse a membrana, ela ia se misturar com a água onde ela estivesse, com o sangue. Então ela não se mistura porque ela tem uma membrana que separa ela da parte de fora dela. E aí que tem no meio tem uma estrutura super importante, que é chamada de núcleo. No núcleo está o material genético da célula. O DNA, né, da célula fica dentro do núcleo da célula. E entre a membrana e o núcleo tem uma parte aqui, que está aqui em azul, que é chamada de citoplasma. Então eu tenho uma membrana, né? Membrana, o núcleo, que está aqui, e o citoplasma. O citoplasma, vou até apagar aqui, ele é composto de outras coisas, né? Você viu, tem outras coisas dentro do citoplasma, né? Então ele é mais complicado, tá? Tem umas coisas que chamam organelas, né? Os vírus não tem nada disso, tá? Mas a célula em geral tem essas estruturas, membrana, citoplasma e núcleo. Olha um desenho um pouquinho não, bastante mais complicado, né? Mostrando várias estruturas que tem dentro de uma célula. É uma coisa impressionante, né, gente? A célula é tão pequena que a gente só consegue ver no microscópio e ela é tão complexa, é tão complicada e ela vive, né? A célula é viva. Ela é viva, ela se divide, ela tem metabolismo, ela tem material genético. É uma barata. Como é que uma estrutura tão pequena, pode ser tão complicada, né? Tá certo? Você pode olhar, o núcleo está aqui, ó. Ó, o núcleo está aqui. Essa célula está meio cortada em 3D, né?
Mas olha que legal. E a membrana, ela tá aqui, né? Ela cobre toda. E tudo isso aqui dentro é o citoplasma, só que o citoplasma tem outras partes, né? Mitocôndrias, lisossomos e tal, né? Então, a célula é muito complicada, muito complexa. Aqui eu tenho uma célula vegetal. A célula vegetal, tá verdinha aí, né? Encontrada em plantas, em algas e tal. Ela também é parecida com a célula animal, porque ela também tem um núcleo, tem o citoplasma, que tem essa parte aqui, né? Tem membrana também, a membrana está aqui, a membrana da célula. Só que a célula vegetal ainda tem uma parede, que é essa parte mais grossa verde aqui, é a parede celular, que as plantas, né? Você pega uma árvore, uma planta, porque ela não tem esqueleto, né? Como é que ela fica em pé? Ela fica em pé porque as células dela são bem fortes, né? Porque ela tem uma parede celular, tá vendo? Então, os vegetais, né, as plantinhas, também têm células, os animais têm células. E os seres humanos têm células. Cada um de nós, cada pessoa, possui cerca, sabe de quanto? 30 trilhões de células. Então, eu tenho uns 30 trilhões de células. Que coisa, né? E são mais ou menos uns 200 tipos desses 30 trilhões de células. Aqui eu estou mostrando alguns tipos. O neurônio é uma célula do sistema nervoso. Né? Então, por exemplo, no cérebro nosso tá cheio de neurônios. Olha como é que é legal o neurônio. O neurônio é engraçado, né? Com essa parte, a estrutura aqui, os axônios, os dendritos, aqui, que eles estão especializados em mandar o impulso nervoso, receber o impulso nervoso, né? Sem os neurônios a gente não conseguiria nem pensar, nem conseguiria controlar o nosso corpo, né? Nem abatimento cardíaco, nada aconteceria sem os neurônios. Aqui tem as células do sangue. Algumas células do sangue. Tem o glóbulo vermelho aqui, ó, também chamado de hemácias. Quando a pessoa está com anemia, né, ela tem baixa quantidade desses glóbulos vermelhos que levam oxigênio. Né? E aqui eu tenho células, dois tipos de glóbulos brancos, tá certo? Que são células de defesa. Células de defesa do nosso sistema de defesa, que é chamado sistema imunológico. Aqui eu também tenho outras células musculares esqueléticas, né? Os músculos, né? Que nós temos que nós movimentamos, que estão ligados aos ossos, são os músculos esqueléticos. Olha como é que elas são diferentes, tá? Aqui eu tenho núcleo, aqui tem núcleo, aqui tem núcleo, tá bom? São muito diferentes, né? Uma célula da outra, né? Essas células humanas, né? Mas são células. Agora, a gente, além de ter 30 trilhões de células nossas, nós temos cerca de 37 trilhões de bactérias. Epa, bactéria. Bactéria não é célula nossa. Bactérias são micro-organismos também. Tá? Essa bactéria que está aqui, ela na verdade é muito menor do que uma célula humana. Né? A gente tem mais bactéria no nosso corpo do que célula nossa. A gente tem 30 trilhões de células nossas e 37 trilhões de bactérias. Engraçado, né? Por isso que uma vez falaram que nós somos o homem bactéria, a mulher bactéria. Né? As bactérias, já entrando em bactéria, porque isso confunde, né? Porque bactérias também causam doenças. Vírus causam doenças, às vezes a pessoa confunde, né? As bactérias são menores, mais simples e não têm um núcleo definido. Aqui está uma bactéria, essa amarela aqui é uma bactéria, né? E aqui dentro parece que é um núcleo, né? Só que é chamado de nucleóide, por quê? Porque esse núcleo não tem uma membraninha que divide ele do citoplasma, ele fica meio espalhado. Tá? Mas a bactéria também tem o seu material genético, que é o DNA. Deixa eu falar mais de DNA, não se preocupe. Mas vocês já ouviram falar de DNA, né? Ah, o DNA. Então a bactéria ela é muito mais simples que uma célula nossa, humana, uma célula daquelas animal ou vegetal, né? Mas ela pode ter outras estruturas, pode ter um flagelo, né? O flagelo é tipo um rabinho que faz ela se movimentar e tal. E ela também tem uma parede celular, também tem uma membrana celular, mas ela é bem mais simples do que uma célula animal ou que uma célula de planta.
Nunca! A maior parte das minhas células são bactérias. Sim, querida, e elas são células, ao contrário dos vírus. Mesmo ela ficou com nojo, né? Nossa, quanta bactéria que eu tenho. A gente tem bactéria dentro do nosso intestino, tem bactéria recobrindo toda a nossa pele, a nossa língua. Todo lugar tem bactéria. E essas bactérias, sabe que elas são boas para a saúde? As bactérias são bem pequenas. Agora quem está falando é a amiga. E os vírus são menores ainda. Pequena quanto? Menos de 1 milímetro? Ela está achando, 1 milímetro é pequeno, né? Mas será que é menos que isso? Então aqui estou mostrando uma fita métrica, só para ilustrar, né? Uma régua, tá certo? Que medindo aqui em centímetros, né? 1 centímetro, 2, 3, 4, tal, 10 centímetros. Agora, se eu ampliar aqui do 3 para o 4, eu começo a ver aqui melhor os milímetros, né? 1 centímetro tem 10 milímetros, são 10 partes menores, que é o milímetro. O milímetro é pouquinho, né? Mas a gente consegue enxergar 1 milímetro. Aí a gente tem que pensar que nessas escalas de tamanho é o seguinte: o metro todo mundo conhece, né? A fita métrica mede 1 metro e tal. Se eu dividir o metro por 1000 partes iguais, cada parte dessa vai ser 1 milímetro. Milímetro quer dizer que é 1000 vezes menos do que o metro, sabia? Enquanto o centímetro é 100 vezes menos que o metro. Então, 1000 vezes menos que o metro é 1 milímetro. O milímetro é tão pequenininho, né? Só que se eu conseguir dividir ele em 1000 partes iguais, o milímetro, se eu pegar um milímetro desse aqui e dividir em 1000 partes, cada parte dessa vai ter um comprimento de 1 micrômetro. O micrômetro é 1000 vezes menos que 1 milímetro. Caberia 1000 partezinhas dentro de 1 milímetro. Você imagina, ele não consegue ver. Não consegue ver. Agora, se eu dividir 1 micrômetro 1000 vezes, eu tenho um nanômetro, que é essa sigla aqui, nm. Então é impressionante, né? Essas escalas de tamanho, né? Do metro, 1000 vezes menos é 1 milímetro, 1000 vezes menos que 1 milímetro é 1 micrômetro, 1000 vezes menos que 1 micrômetro é o nanômetro. E o vírus, o SARS-CoV-2, vocês se lembravam que o nome dele é SARS-CoV-2, o coronavírus? Quanto que ele mede? Vamos ver. Aqui eu tenho um fio de cabelo. O fio de cabelo tem mais ou menos 0,1 milímetro. Tem gente que tem o cabelo mais grosso, tem gente que tem o cabelo mais fino. Quando a pessoa começa a ficar careca, que nem eu tô ficando, o fio vai ficando fininho, né? Mas é mais ou menos 0,1 milímetro. 0,1 milímetro. Então, quer dizer, é 10 vezes menos que 1 milímetro. Tá? Então, aqui seria o fio de cabelo, estaria aqui, né? A largura dele. E aqui eu tenho o quê? Uma hemácia, que é o glóbulo vermelho. Olha ela perto. A hemácia é perto do fio de cabelo, tamanho. Será que a gente consegue ver isso? Ela mede 8 micrômetros. Quer dizer, 1 micrômetro é 1000 vezes menos que 1 milímetro. O fio de cabelo é 0,1 milímetro. 0,1 milímetro são 100 micrômetros. Tá? A hemácia tem só 8 micrômetros. Tá complicado? Tá seguindo? É muito pequenininho. Uma bactéria que está aqui, aquela bactéria, né, que nós temos 37 milhões de bactérias, ela é só 1 micrômetro. Ela é bem menos do que a nossa célula, que não é a célula glóbulo vermelho, que não é uma célula grande. Aí se eu pego essa bactéria e dou um zoom nela aqui, a tua bactéria, passei a aumentar ela 5 vezes. Olha o coronavírus aqui. Compara o coronavírus com a bactéria. A bactéria já é minúscula, né? O coronavírus é bem menor do que a bactéria. Tá? Ele mede 0,1 micrômetros. Nossa, 0,1 micrômetros é 1000 vezes menos que o fio de cabelo. E também é chamado de ou 100 nanômetros. É a mesma coisa. 0,1 micrômetro é a mesma coisa que 100 nanômetros. Então, gente, o vírus é pequeno ou não é? É pequeno. O coronavírus é muito pequeno.
Só para vocês terem uma ideia, em tamanho, um coronavírus está para uma bolinha de ping-pong. Então, o coronavírus perto de uma bolinha de ping-pong é a mesma coisa que uma bolinha de ping-pong perto do planeta Terra inteiro. Já imaginou isso? Já imaginou isso? O tamanho que é isso? Tão pequeno. É 400 milhões de vezes menor. O coronavírus é 400 milhões de vezes menor do que uma bolinha de ping-pong. E a bolinha de ping-pong é 400 milhões de vezes menor do que a Terra, do que o planeta Terra. Que coisa, né? Se conseguíssemos juntar todos os SARS-CoV-2, lembra SARS-CoV-2? Que é o novo coronavírus, né? Se conseguíssemos juntar todos os SARS-CoV-2 no mundo, daria 120 ml só. Caberiam com folga numa garrafinha de Guaraná Pitula. A garrafinha de Guaraná Pitula acho que pega 200 ml. Então, se pegasse... teve um pesquisador aí de matemática que ele fez essa conta. Se todos os coronavírus que tivessem agora no mundo fossem juntados, daria esse volume aí de 100, cairia num copinho de 120 ml. É muito pouco, né, gente? Para causar esse estrago todo. Impressionante. Miga, se eles são tão pequenos assim, adianta usar a máscara? É uma boa pergunta. Dependendo da máscara e do uso correto, adianta, querida. Miga, os vírus voam? Eles têm asas? KKKKK, não, querida. Eles são transmitidos por gotículas e aerossóis de saliva. Então, essas gotículas ficam em suspensão no ar, elas ficam flutuando. Mas não é que o vírus voa. Ele é levado por essas gotículas, né, de saliva. Olha só a diferença entre a transmissão por gotículas e pelo ar, que é aerossóis, né? Então, você imagina, eu tenho essa pessoa aqui, essa moça que está aqui, né? Ela está respirando. Está respirando, está saindo pela boca dela várias gotículas de água. Gotículas que têm água, da saliva. Tem umas maiores, como essa aqui, tem umas menores, como essa aqui. Tá? Tem umas gotículas que têm mais de 5 micrômetros, são chamadas realmente de gotículas. Quando elas têm menos de 5 micrômetros, pequenininhas, elas já são chamadas de aerossóis. As gotículas, elas caem rápido. Então, quando a gente fala assim, pode ficar longe de uma pessoa 2 metros, que a gente não contamina, é porque 2 metros as gotículas caem no chão. Mas os aerossóis podem ficar bem mais tempo. E pode ter coronavírus na gotícula e pode ter coronavírus nos aerossóis. Entendeu? Gotículas. Tosses e espirros podem espalhar gotículas de saliva e muco. Então você tossiu, espirrou, saem muitas gotículas. Tem até umas gotículas muito grandes, né? Tem até uma coisa meio nojenta, né? E os aerossóis pelo ar, pequenas partículas são suspensas no ar por mais tempo e viajam mais longe. Elas viajam mais longe, mas não é que o vírus voa. O vírus não tem asa, tá? O vírus não voa. Ele é levado por essas gotículas, esses aerossóis, ou pelas gotículas, né? Só que as gotículas vão cair antes. Os aerossóis vão ficar mais tempo. Vocês entenderam, gente? Então, às vezes, você está numa sala fechada e tem lá aqueles aerossóis, se tiver contaminado, estão lá flutuando, flutuando. Por isso que você está num lugar assim fechado, o bom é abrir a janela com outras pessoas, para ver se saem esses aerossóis, né? Porque se uma pessoa estiver doente, pode estar te passando o coronavírus, porque eles saem nessas gotículas que vêm da sua saliva, né? Então aqui de novo, olha. A pessoa aqui, essa menina espirrou, pá, espirrou. Aí nessa direção aqui sai gotículas e aerossóis. As maiores, ó, elas vão caindo, tá vendo? As menores vão continuando flutuando. São os aerossóis. Tá? Então, as gotículas normalmente são mais do que 5 micrômetros. Pensa bem, 5 micrômetros são chamados de gotículas. Abaixo de 5 micrômetros são os aerossóis.
Será que as máscaras conseguem segurar, né? O que ela consegue segurar? Aqui, essa é uma figura muito importante, mostrando o seguinte. Aqui à esquerda, eu tenho uma pessoa infectada. Ela está infectada, ela está com coronavírus, com SARS-CoV-2. E ela aqui está sem máscara, tá? E ela está falando, está jogando gotículas e está jogando aerossóis. E aqui eu tenho duas pessoas saudáveis. A pessoa saudável que está de máscara está menos exposta ao vírus, porque quando as gotículas chegarem aqui, a máscara vai ajudar a barrar aqui as gotículas e os aerossóis. E a pessoa que está sem máscara, saudável, ela está mais exposta ao vírus, porque as gotículas vão direto para o nariz dela e para a boca. Agora, se a pessoa que está infectada, assintomática, estiver usando máscara, que aqui é o caso, olha a quantidade de gotículas que ela está lançando. Eu vou até apagar aqui. Compara a quantidade de gotículas que ela estava lançando sem máscara e a quantidade de gotícula que ela está lançando com máscara. Muito menos, né? Então a máscara ela não serve só para você se proteger, não. Serve para você proteger os outros. Quando você está usando máscara, você está jogando menos gotículas para fora, né, para o ambiente. Você tem que pensar nisso também. Você está protegendo as outras pessoas. Não está só se protegendo, você está protegendo as outras pessoas. E uma pessoa a pessoa saudável está de máscara, a outra pessoa que está doente está com máscara também, a chance dela pegar, da pessoa saudável pegar, é bem menor do que, por exemplo, essa aqui que está sem máscara. Tá? Ou essa aqui, então, está terrível, né? Porque ela está sem máscara e a pessoa contaminada está sem máscara também. Aí é uma situação que é muita chance dela ficar contaminada, ficar doente. Existem diferentes tipos de máscaras, eu acho que vocês sabem bem que existem, né? Todo mundo sabe hoje em dia, né? Então, algumas máscaras mais comuns, né? A mais comum que tem é a máscara caseira, feita de tecido. Existe a máscara cirúrgica e existem máscaras mais especiais, né? Que é a máscara, por exemplo, chamada N95 ou PFF2, né? N95 é um nome que é dado nos Estados Unidos e aqui no Brasil é PFF2. Esse nome PFFs é peça semifacial filtrante. Tá bom? Essa tabelinha foi feita pelo pessoal do Conselho Regional de Biologia, CRBio 4. Tá? E ela faz uma tabela que faz uma comparação entre as diferentes máscaras que existem. Tá bom? Então vamos tentar entender essa tabela. Aqui tem os tipos de máscara. N95 sem folga. Máscara cirúrgica sem folga. Algodão 600 fios, 2 camadas. Algodão 600 fios mais camada de seda. Algodão 600 fios, 1 camada. Algodão comum 80 fios. Máscara cirúrgica com folga. Algodão comum 80 fios e N95 com folga. E aqui ele está mostrando o seguinte: a eficiência de filtragem das partículas. Partículas maiores que 300 nanômetros, quer dizer, pensa bem, eles usam o vírus do coronavírus tem 100 nanômetros, mas as gotículas tem mais que isso, tá? Tem 1000 nanômetros, que é um micrômetro, até 5000 nanômetros, né? Que são 5 micrômetros, pode conter coronavírus. Mas algumas menores que 300 nanômetros também podem conter o coronavírus. Então, eles fazem uma comparação entre as máscaras. Então, a N95 ela filtra 99,9% das gotículas grandes. Ela é muito eficiente. E 85% das pequenas, né, dos aerossóis. Tá vendo?
Claro, o menorzinho, né, tem mais chance de penetrar. Isso é uma N95 sem folga. Se eu pego a N95 com folga, cai muito, olha. Em vez de ser 99,9% de chance de eficiência, ela cai para 12%. Tá? E 34% para as menores de 300 nanômetros. Então, quer dizer, gente, é muito importante saber colocar a máscara também, não deixar folga. A máscara cirúrgica também é muito eficiente. Tá? 99,6% para as partículas maiores e 76% para as menores. Mesmo o algodão, a máscara de algodão depende da trama. Se ela for uma trama bem fechada, mais fios, quanto mais fios tiver, mais camada, lá. Essa aqui, 99,5%. Tá vendo? É bem eficiente. Se tiver uma camada de seda também, ele é muito eficiente. Então, quer dizer, pode existir máscara de tecido eficiente? Sim. Se tiverem uma trama bem fechada, sim. Agora, se tiver mais de uma camada, também ajuda muito. Agora, se eu pego um algodão comum, como esse aqui, algodão comum, 80 fios, né? Talvez de uma camiseta, coisa assim, uma camada só, a eficiência é 14% das partículas grandes e 9% das pequenas. Quer dizer, não vai servir para muita coisa não, tá? E assim como a máscara cirúrgica também, com folga, ela perde muita eficiência, fica só 44% de eficiência para as partículas maiores e 50% para as menores, tá bom? Segundo o Conselho Regional de Biologia. Então, nessa tabela aí, a mais eficiente é essa aqui, chamada N95 ou PFF2. Só que nem todo mundo pode comprar essa máscara. No começo nem vendia pra gente, né? Só para profissionais de saúde. E tem esse problema todo aí do uso incorreto das máscaras. Ó, esse cara aqui. Gente, é o que mais se vê na rua, né? O cara deixa o nariz descoberto. O que adianta você usar a máscara com o nariz para fora? Não deixe o queixo descoberto também. Porque você puxa para o queixo, sobe para o queixo, daqui a pouco você está contaminando a sua boca. Não use a máscara larga nos vãos e nas laterais, tá vendo? Se ela estiver muito larga, vai entrar o ar. Não adianta, não filtra. Não cubra somente as narinas, é o mesmo problema do deixar o nariz de fora. Não puxa a máscara no queixo. Esse é o estilo normal, né, do pessoal, né? Vamos botar a máscara no queixo. O que aí adianta ter a máscara no queixo? Ainda mais que você botou a máscara no queixo, quando você puxar de novo, o seu queixo está todo sujo, ou pode estar contaminado. Quando você subir ele, vai para o nariz. Até o coronavírus vai, o SARS-CoV-2 vai. E não encoste na superfície da máscara ao colocá-la ou tirá-la. Você vai tirar a máscara, tem que pegar pelas alças. Tira pelas alças, coloca pelas alças, lava a mão antes, né? De pegar nela. O uso de duas máscaras já foi recomendado também. O uso de duas máscaras com uma máscara cirúrgica por baixo e uma de tecido por cima. Oferece boa filtragem e vedação. Porque a máscara cirúrgica, ela é boa, ela é barata até, a cirúrgica descartável, né? Só que ela geralmente deixa uns espaços aqui do lado, que aí ela perde um pouco na vedação. Mas se você colocar uma máscara de pano por cima, ela fecha ali ela não deixa mais aquele espaço, ela veda melhor. Só que a máscara com as duas máscaras, ela fica um pouco mais quente, sufoca um pouco mais, né? Então, mas em certos casos, se for para usar por pouco tempo, eu acho legal, dependendo do ambiente, se for um ambiente para um hospital, né? Um ambiente que você está com medo, pessoas contaminadas, você usar duas máscaras é uma boa. É uma boa mesmo. Tá? E lembrando disso, não pegar máscara com a mão, não suja. E é bom você também não trocar elas. Usou algumas horas, você trocar uma pela outra. Uma coisa legal da N95, da máscara N95, poxa, é cara, deve ser uns R$5, não tá tão caras não. Mas se tiver duas máscaras N95, você pode usar lá várias vezes. Um dia você usa a máscara N95 e deixa a outra em casa. No outro dia você pega a outra, usa, e a que você usou antes, você bota no sol, deixa um pouco ela lá no sol para usar no terceiro dia. E você vai revezando uma com a outra. Não pode lavar, nem pode botar álcool. Só deixa lá um tempo, de preferência no sol, que o sol também, a temperatura mais alta, tudo, e os raios solares
e também não pegar por dentro, né, com a mão, na parte de dentro. Você pode ficar revezando uma com a outra, tá? Em 95. Você tem 2 máscaras, você pode usar vários dias. Existe também esse protetor facial, né? Esse chamado face shield, que chama, né? Esse de plástico aqui, né? Que você bote por cima da máscara. O protetor facial, o face shield, ele não deve ser usado sozinho, porque ele realmente ele é impermeável às gotículas. Mas ela não tem vedação nenhuma, né? Pode entrar pelo lado. E aí você se contamina. Agora, se você quiser usar a máscara com o face shield, com protetor facial de plástico, é bom porque ele protege os olhos mais de qualquer gotícula. A pessoa está falando com você e solta aquela gotinha assim, vai no seu olho, você pode se contaminar ele também com o face shield. Que também o face shield seria em inglês, né? É o protetor facial. Isso a gente vê mais o pessoal assim que está levando mais a sério, né? E tem lugares que tem muita tá em contato com o público ou tá nos hospitais, eles usam. Eu acho que a gente pode. É interessante usar, mas tem que usar com a máscara por debaixo. Miga, só para lembrar que nós não estamos usando máscara porque nós somos personagens sem a doença. Sim, querida, bem lembrado. Elas não são de verdade, né? Mas para a gente dar o exemplo, a gente vai usar máscara, amiga. Boa ideia, querida. Nossa, como essas meninas são legais, né? Elas vão usar máscara só para dar o bom exemplo para a gente. Olha que bacana. Adorei saber sobre máscaras, mas voltando aos vírus, eles são realmente seres vivos? Pois é, querida, mais uma ótima pergunta. A gente sabe que eles não são células, mas será que eles são vivos? Então, gente, vamos terminar por aqui, deixando esse slide com um trechinho de uma música, né? Aquela enquanto houver sol, ainda haverá, né? Do Nando Reis, se não me engano, e é uma música de esperança. E espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algum comentário, se puderem dizer que vocês aprenderam alguma coisa ou não nessa aula, ou acharam muito fácil, muito difícil, deixa no comentário, por favor, tá bom? Então, até a próxima para vocês.